Muito bem. Dando continuidade à nossa formação filosófica. Porém, como estamos num tempo especial, que é o tempo do Santo Natal, nossa aula de hoje vai sair um pouco da rotina. Nós estávamos passando as fases da história da filosofia, no entanto, hoje nós vamos nos dedicar a um tema muito importante que serve de elo entre a filosofia grega e a comemoração que temos diante de nós, que é o Santo Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também um Feliz Natal a todos que nos ouvem e que nos veem, porque, na verdade, mesmo sendo hoje dia 29 de dezembro, ainda é oitava do Natal, e como oitava do Natal é uma extensão da comemoração do Natal do Senhor. Por ser uma solenidade muito importante, não se comemora apenas num dia, mas sim primeiramente na oitava do Natal, que vai se estender até dia 1º de janeiro, que é o dia da circuncisão do Senhor. Completa-se 8 dias do Natal ao dia 1º, e depois vai se estender o tempo do Natal mesmo até dia 13 de janeiro, com a festa do batismo do Senhor. Então temos aí todo um tempo dedicado à contemplação do mistério da encarnação. Agora, o que teria isto a ver com filosofia? Bem, há um elemento muito importante que liga as duas coisas. E esse elemento é justamente o conceito de logos. Logos. Logos é uma palavra grega que significa discurso, palavra, verbo. No caso, a palavra, quer a palavra falada, quer a palavra escrita, quer a palavra pensada, né? E por isso também o pensamento. Então, a palavra logos, ou o conceito logos, usado pelos gregos, servia para expressar, para representar essas três situações: discurso, a palavra em si, verbo, qualquer palavra que seja, principalmente aquelas destinadas a expressar a ação ou fenômenos, ação ou determinado fenômeno. E, é claro, o pensamento, porque o pensamento humano não deixa de ser uma espécie de discurso. Claro que é um discurso mental, interior, mas é um discurso. E assim, então, era o uso dessa expressão, desta palavra, da palavra logos, do conceito logos, pelos gregos. Quando é que este conceito entra em contato com o mundo cristão? Porque, para os gregos, inclusive para a filosofia grega, nós temos um uso bem específico para esta palavra. Por exemplo, desde Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático, nós temos o uso do conceito de logos. Pois para Heráclito, o logos seria, na verdade, um princípio ordenador, o princípio gerador de toda a ordem existente no cosmos, no universo. Então, se uma coisa, por exemplo, já que para Heráclito tudo está em mudança, em constante mudança, tudo é fogo, na verdade a arqué do mundo para Heráclito é fogo, e isto porque, na verdade, tudo é mudança. Digamos, como posso dizer, a imutabilidade para Heráclito é uma ilusão. Não existe imutabilidade. As coisas, no fundo, não são imutáveis. Não há nelas nada de imutável. Os sentidos é que nos dão uma ilusão enganadora de imutabilidade, porque na verdade tudo está em constante mudança para Heráclito. Heráclito leva a ideia de mudança ao extremo, dizendo que não há nada na realidade que seja imutável.
Mesmo no que diz respeito ao conhecimento, às ideias, à compreensão das coisas, nada é imutável. Não há nada de imutável, nada de permanente. Não. Todas as coisas estão em constante mudança, mesmo no âmbito das essências. Porém, apesar de haver uma constante mudança presente em tudo e em todos, Heráclito parte da ideia de que existe um logos ordenador. Então, esta ideia de mudança não é ideia de desordem, não. É uma mudança que constitui a realidade para ele. Então, há por trás dela uma ordem. Não vamos nos aprofundar muito no pensamento de Heráclito. O que nos interessa aqui é entender que já nele percebemos a presença do conceito de logos, certo? O conceito de logos, ou o conceito logos, perdão, é já um conceito presente no pensamento de Heráclito, como princípio ordenador. Ele não está dizendo aqui que seja um Deus, que seja um ser vivo, que seja qualquer coisa assim. Não. É um princípio gerador de ordem. A ordem existente no mundo procederia deste logos. Agora, é claro que também teremos o conceito de logos presente no pensamento estoico, por exemplo. Também para os estoicos, a ideia do logos é algo fundamental. Aqui, no caso, em Heráclito, tínhamos a ideia de ordem do mundo. A ordem do mundo como este logos, ou como sendo gerada por este logos. Teremos também a ideia de logos como conhecimento, isto é, o logos como sendo tanto a capacidade humana de conhecer, como a possibilidade de as coisas serem conhecidas pela razão humana ou por qualquer racionalidade existente. E onde é que está este uso da palavra logos? Está nos filósofos clássicos. Então, antes de apelarmos para os estoicos, teremos que falar dos clássicos, principalmente Platão e Aristóteles. Aqui, eles vão usar da palavra ou do conceito de logos, mas se referindo a quê? Se referindo primeiramente à capacidade racional que nós, seres humanos, possuímos. Capacidade de entender o mundo, captar as essências e fazer surgir ideias de cada coisa existente. Então, por exemplo, se eu contemplo um determinado animal, como um gato, vários gatos na minha vida, no decorrer da minha vida, eu vou desenvolver dentro da minha inteligência a ideia de gato, do animal gato, que me permitirá pensar, usar em meu pensamento, em meus raciocínios, de tal essência, certo? Porque não podemos, é claro, ao pensar sobre um ser, nós não colocamos esse ser materialmente dentro da nossa cabeça. Nós captamos a essência dele e transformamos-la em ideia. E é com as ideias que nós trabalhamos intelectualmente, mas ideias vinculadas às coisas, ideias que procedem das coisas, quando se tratam de ideias de coisas existentes no mundo, obviamente. Esta capacidade humana de conhecer, de captar as coisas, de abstrair as coisas mentalmente, é chamada por eles, pelos filósofos clássicos, de logos. E também a própria disposição das coisas em serem conhecidas também nos permite dizer que elas possuem em si algo deste logos. Não que as coisas pensem, não. Uma pedra não pensa. Mas mesmo uma pedra possui em si algo de racional que nossa inteligência pode captar. Seria o quê? A essência de uma pedra, a essência de pedras, ou da pedra em si, certo? Isto sim é racional, isso sim é inteligível e pode ser captado. Mas como dizer que numa pedra ou num animal irracional haja algo de racional? Porque se pressupõe que tais coisas existiram a partir de um princípio ou de um ser que as tenha causado, que as tenha planejado, que as tenha construído de algum modo.
Então, pressupõe-se, sim, com toda certeza, uma causa eficiente. Causa eficiente seria a causa que une a matéria à forma, fazendo com que um determinado ser venha a existir, certo? Então, isso em Aristóteles fica bem claro. Aristóteles parte da teoria ilemórfica, que é a teoria onde se afirma que para uma substância, isto é, qualquer ser existente perceptível, existir, é necessária a junção de matéria e de forma. Matéria é um princípio metafísico e forma também é outro princípio metafísico. A matéria ela é indeterminada, ela é sempre indeterminada, e a forma ela é determinante. É a forma que vai organizar a matéria, determinando que ela seja algo, que ela seja cachorro, cavalo, pedra, árvore, etc. Então, isso é a causa da existência de diversos seres no mundo, procedentes, é claro, do mesmo princípio que nós chamamos de matéria, matéria e forma. A forma organiza a matéria. Pois muito bem. Aqui então vocês percebem que no pensamento clássico a racionalidade existente nas coisas, mesmo nas coisas irracionais, nas coisas que não pensam, é uma racionalidade procedente deste processo de criação, desse processo de surgimento, onde as coisas não surgem apenas de qualquer jeito, mas sim por uma causa eficiente, por um ser que as produz. Um ser que as produz. Não no sentido assim de este ser moldá-las como nós o faríamos, moldando um vaso, por exemplo. Não. Mas no sentido de um ser esquematizar, planejar como devem ser todos os seres que vêm a existir ou que virão a existir. Então, é claro que para nós, isso está claro que é Deus, essa causa eficiente, mas os filósofos ainda não podiam dizer que era Deus. Eles, partindo da razão, partindo da reflexão, constataram sim que há um ser, e que este ser é causa eficiente, a causa que em si mesmo possui eficiência para gerar outros seres, ou melhor, não gerar, mas para fazer outros seres, distintos de si, inferiores a si, mas fazer, certo? Porque gerar seria gerar algo da mesma natureza. Estou falando de criar, de fazer. Então, mesmo aí, há a noção de criação, de produção de seres, por meio dessa causa eficiente. Então, temos sim também a ideia de logos, tanto como causa eficiente, como ser criador, como também como o planejamento que está em cada ser, isto é, a organização que este ser criador impôs sobre cada ser existente ao construí-los, ao fabricá-los, ao fazê-los, e também na nossa própria capacidade pensante, que nos permite conhecer cada um destes seres. Então vocês estão vendo que de Heráclito, como princípio ordenador apenas, a ideia de logos passa a ser agora inteligência, capacidade de conhecer, organização da matéria em determinado ser, como essência, como forma, e aí vem-nos a ideia de um ser com a capacidade de construir, fazer, fabricar outros seres, que nós chamamos aqui ainda de causa eficiente, mas que nos aproxima da ideia de Deus, obviamente. Porque Deus, e Deus com letra maiúscula, aqui eu não estou me referindo aos deuses diversos do politeísmo, mas sim à noção de Deus com letra maiúscula, como ser criador, onipotente, onisciente, onipresente, absoluto, porque esta é a noção filosófica de Deus, com letra maiúscula. Não é apenas uma noção criada pela religião tal. Não, não. Ela é uma noção filosófica, pensada.
refletida pelo ser humano. E por isso é errado quando você, por exemplo, se refere ao Deus único, mesmo que você não creia em Deus, mas se você se refere a um Deus onipotente, absoluto, que não tem igual, não tem outro igual a si, então você é obrigado a usar letra maiúscula, porque temos aqui uma concepção filosófica, refletida, pensada, de um ser único. E é por isso, por ser único, é com letra maiúscula. Substantivos próprios. Quando há um só, como por exemplo um nome próprio, letra maiúscula. Agora, no caso de Deus com letra maiúscula, é um só. A própria concepção, a própria definição de Deus com letra maiúscula é esta, um ser único, por ser absoluto. Não pode haver mais de um absoluto. Absoluto é um só. Soluto, de solos, só. Um só. Então, por isso somos obrigados a usar letra maiúscula. Mas voltando aqui, então, a noção filosófica de causa eficiente já nos aproxima a ideia de Deus, de um ser supremo, de um ser espiritual, eterno, onipotente, onipresente, etc. Então, um ser espiritual. Não é uma coisa qualquer, mas é um ser espiritual inteligente, possuidor de inteligência. Então, mais uma vez, ele é Logos, ele é entendido como Logos, não só pelo fato de ter gerado, ou melhor, de ter criado outros seres e de ter ordenado estes seres, mas pelo fato, antes de tudo, de possuir em si inteligência, de consistir em uma inteligência suprema. Até porque ele não poderia dar qualquer tipo de racionalidade, mesmo a nós, possuímos a inteligência racional, ou mesmo organizar racionalmente qualquer tipo de ser, estruturar, dar uma forma racional a estes seres, se ele mesmo não possuísse racionalidade em si. E podemos dizer que Deus, falando aqui de Deus com letra maiúscula, é a razão subsistente. Não pode haver inteligência superior à de Deus. Deus é a inteligência suprema. Certo? Agora, tudo isso que eu falei para vocês ainda está no âmbito da filosofia. Por mais que nos aproxime da ideia de Deus, mas aproximar da ideia de Deus não é propriamente entrar ainda no âmbito cristão. Porque, como eu disse no início da aula, estamos aqui pegando um elemento que une a filosofia grega com a doutrina cristã, de um modo muito intenso. E por quê? Por que se dá esta união? Onde que nós percebemos esta união? Com o uso do conceito de logos. Bem, eu vou ler para vocês o texto evangélico que nos mostra esse conceito. É, na verdade, o início, o prólogo do Evangelho de São João, que, por sinal, é lido em uma das missas do Natal. Se não me engano, é a terceira missa do Natal. Justamente por quê? Porque no Natal, como uma das únicas solenidades que tem 3 formulários, não é a única, mas é uma das, que possui 3 formulários de missa, e que pode se rezar, qualquer padre pode rezar sem dificuldade, sem pedir permissão para um bispo, por exemplo, 3 missas no mesmo dia. A igreja permite. Isto por quê? Segundo padres da igreja, segundo teólogos do passado, essas 3 missas e todo o formulário de orações e leituras presentes nelas servem para enfatizar 3 nascimentos de Cristo. Meio estranho, né? Não, mas não é no sentido de que Cristo nasceu 3 vezes, não. Mas é no sentido de que devemos entender o Natal, a celebração do nascimento de Jesus, sob 3 aspectos. Claro, primeiramente, na noite de Natal, que seria a meia-noite, na meia-noite do dia 24 para o 25, se celebra a missa da noite de Natal, que é a missa do galo.
que deveria ser à meia-noite, hoje por modernismos diversos se passa para antes. Mas é à meia-noite. Nessa missa se celebra o quê? O nascimento de Nosso Senhor. Nascimento de Nosso Senhor em nossa natureza humana. O nascimento de Jesus ali em Belém, da Santíssima Virgem Maria. Pronto. Isto, com certeza, foi o nascimento de Jesus para o nosso mundo. No entanto, devemos nos lembrar que Jesus, como Verbo eterno do Pai, isto é, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele foi gerado pelo Pai. E aí chegamos ao Evangelho que eu vou ler para vocês, ou ao prólogo do Evangelho que eu vou ler, que é o prólogo do Evangelho de São João. Vou ler esse trechinho e já voltamos nessa explicação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vejam, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui São João diz que o Verbo era e é Deus. E quem é este Verbo ao qual São João se refere? Lembrando que o Evangelho de São João foi escrito em grego, e no grego verbo é logos. Então estava lá, logos, no princípio era o logos. E o logos estava com Deus, o logos era Deus. Então ele deixa claro que logos é Deus. Mas só que depois ele vai continuar, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele, sem o logos. Né? Então o logos ali estava, quando todas as coisas foram criadas, Deus criou-as por meio do logos, por meio do verbo. Mas afinal, quem é esse verbo? Quem é esse verbo? Aí depois São João vai concluir dizendo o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, tal como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse verbo? Quem é esse logos, portanto? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui São João está deixando claro que Jesus Cristo não é apenas um homem, ele é o Verbo divino, que é Deus, era Deus e será Deus para sempre. Então aí, por isso que este Evangelho é lido na terceira missa. Na terceira missa do Natal, que faz referência, obviamente, à geração eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem? Quem que gerou Jesus Cristo? Jesus Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi gerado pela primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai. E é por isso que São João faz o uso desse conceito da filosofia grega, do mundo grego, para representar a nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente para deixar claro qual é a relação existente entre o Pai e o Filho. Até por isso que chamamos a primeira pessoa de Pai e a segunda pessoa de Filho, porque o Pai gerou o Filho. Gerar não é criar, gerar é fazer surgir um outro ser da mesma natureza, com o mesmo potencial, com a mesma perfeição. Se eu crio algo, eu estou fazendo um ser de inferior perfeição, inferior natureza. Agora, se eu gero, estou gerando da mesma natureza que a minha. Então, é um ser da mesma natureza que a minha. Então, temos aqui dois seres divinos. Ou melhor, não dois seres divinos, duas pessoas, perdão pela palavra mal usada, duas pessoas divinas, isto é, possuidoras da mesma divindade, não de duas divindades, não, da mesma. Por isso dizemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas, não são três deuses, é um só Deus. Mas só que como essa geração se deu antes do tempo, não tem como dizer assim, o Pai é mais importante que o Filho, ou o Pai é mais divino que o Filho. Não. O Pai é Deus, como o Filho é Deus e como o Espírito Santo é Deus igualmente. Claro que são três pessoas distintas, há algo que difere cada uma delas, mas não no que se refere à divindade. E aí vem-nos a ideia, se Logos é palavra, para expressar melhor essa relação entre o Pai e o Filho, e o surgimento na eternidade do Filho, São João usa do conceito de Logos. Porque, afinal de contas, da mesma forma como uma palavra humana, por exemplo,
antes de ser produzida pela voz. Ela é produzida pelo intelecto. Então, na minha inteligência eu penso tal palavra, para depois recitá-la. Da mesma forma sucedeu na geração do Verbo eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, ao conceber a si mesmo, ao pensar em si mesmo, define a si mesmo e gera uma palavra que representa a si mesmo, a sua própria pessoa divina. E ao expressar essa palavra não poderia ser outra coisa senão uma pessoa divina, idêntica em divindade ao Pai, certo? Distinta do Pai pelo fato de ser a palavra gerada pelo Pai. Então, o Pai gera algo distinto a ele, sim, como pessoa, mas não no que se refere à divindade. Porque, afinal, a ideia que o Pai tem de si mesmo é uma ideia perfeitíssima do próprio Deus. E ao expressar essa palavra, que também será divina, ele gera o Filho. Esta palavra perfeita e eterna, que somente o Pai poderia ter gerado, expressado de si mesmo. É claro que, como isso é um mistério, nós podemos compreender até certo ponto, mas jamais conseguiremos compreender de um modo absoluto. Porém, fica claro para nós porque São João usa do conceito de Logos para representar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, retomando a questão das 3 missas do Natal, por exemplo, essa terceira missa enfatiza a geração eterna do Verbo, quando o Verbo divino Nosso Senhor foi gerado pelo Pai na eternidade. O Verbo que foi gerado, foi expresso pelo Pai eterno desde todo sempre, certo? Então, o Pai o gerou, não tem outro modo de se dizer isso. O Pai o gerou, por isso o Pai é Pai e o Filho é Filho, certo? Agora, são 3 missas no Natal e a terceira missa, que no caso, se não me engano, eu não me recordo agora dos evangelhos de cada missa, mas a que sobra é a missa da manhã. Por mais que a missa da manhã seja a primeira, ou melhor, a missa da manhã não, a missa da aurora, que se diz a missa da aurora, ela faz referência sim à eternidade do Verbo, então a geração eterna do Verbo, né? Só que podemos dizer que a terceira missa faz, acima de tudo, menção à geração do Verbo divino em nós. Porque da mesma forma como nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado pelo Pai na eternidade, foi gerado no ventre de Nossa Senhora no tempo, em nossa natureza humana, ele também quer ser gerado dentro das nossas almas. Então, é o nascimento espiritual de Cristo em nós, que também é celebrado no Natal. Por isso, então, das 3 missas. Então, claro, é uma simbologia muito bela, que nos leva a compreender melhor o sentido dessas 3 missas e do Natal em si. Ao celebrar o nascimento de Cristo, celebramos esse tríplice nascimento, essa tríplice geração do Verbo. Mas voltando ao Evangelho e ao prólogo de São João. Espero que vocês tenham entendido. Pois, quando nosso Senhor Jesus Cristo aqui é colocado como o Verbo, como o Logos, podemos até retomar todos esses sentidos que foram colocados no decorrer da história, da filosofia. Porque realmente, todos eles de algum modo apontam para nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que Ele é Deus, Ele é o Deus que se fez homem, mas que continua sendo Deus e que veio justamente para nos salvar. Sim, quando falamos em ordem, quando falamos no Logos como princípio gerador de ordem, isso nos aponta para Deus, porque Deus realmente é a causa de toda a ordem existente no mundo. Ele, ao criar o mundo, impôs ao mundo uma ordem que é própria de sua divindade. Uma ordem que procede da sua perfeição divina.
Então não poderia ser diferente. Deus não poderia criar qualquer ser que fosse de um modo desordenado, uma vez que Deus é a ordem suprema. Ele, em todos os aspectos, Deus é extremamente ordenado. Ele é a ordem em si mesma. Como é que um ser ordenado pode gerar seres desordenados? Não tem cabimento. Gerar desarmonia? Não tem cabimento. Então, sim, quando falamos no Logos como princípio gerador de ordem, sim, isto nos aponta para Deus, portanto, nos aponta para Jesus, que é Deus. Deus que se manifesta visivelmente, carnalmente aos homens. Também como Logos como conhecimento, tanto como capacidade de conhecer, como também como cognoscibilidade ou como a inclinação das coisas para serem conhecidas. Tudo isso nos aponta para Deus, porque afinal de contas, foi Deus quem nos criou e quem nos deu a capacidade intelectual. Na verdade, ao criar o ser humano, Deus o cria para ser o ápice de toda a criação. Não é por nada que no Gênesis se fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, justamente por possuirmos uma alma racional, com inteligência e vontade. Se não tivéssemos inteligência racional e vontade livre, seríamos iguais a qualquer animal que tem por aí, a um gato, a um cachorro. Teríamos o mesmo nível de perfeição que eles, mas não, somos superiores a eles porque possuímos uma alma racional, uma alma imortal espiritual.